Oi, gente, vamos começar então a nossa aula prática 2. E o que a gente vai trabalhar hoje aqui? A gente vai então pegar aquele arquivo que a gente usou ontem, ver mais alguns detalhes sobre o arquivo TPS, né? Na verdade, a gente vai usar um outro arquivo, porque a gente não marcou todos os landmarks naquele, mas a gente vai então ver o que a gente tem que conferir nesse arquivo no bloco de notas, né? O que a gente tem que mudar nesse arquivo, como que esse arquivo tem que estar para a gente importar ele para o Morpho.j. Em seguida, a gente vai importar ele no Morpho.j e a gente vai aprender a fazer as análises de Procrustes ANOVA, que é análise de erro, e também PCA, além de outros detalhezinhos, né? Outros macetes que eu vou ensinar para vocês. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, ao que a gente estava fazendo ontem, a prática 1, tá? Então, eu vou de novo abrir aqui aquela pasta de participantes e aquela primeira pasta, arquivos prática. Ontem a gente mexeu nessa pasta, né, de fotos, dataset, e a gente criou esses dois arquivos. Como a gente não marcou todos os landmarks, para dar continuidade, hoje eu vou voltar aqui no arquivos prática e a gente vai entrar nessa pasta arquivos. Aqui a gente já tem alguns arquivos prontos, tá? Então vamos olhar umas coisas aqui. Primeiro esse arquivo aqui escrito Xenodon TPS. Vou clicar duas vezes e abrir ele com um bloco de notas. A gente pode ver aqui que a gente tem um arquivo TPS como se a gente tivesse acabado de criar ele no TPS útil, né? Igual a gente viu ontem. Então, a gente só tem a informação aqui do número de landmarks e o nome da imagem. Bom, eu vou fechar esse arquivo e vou abrir agora esse Xenodon Land Scala. Aqui já está diferente, né? Então, aqui a gente tem LM igual a 13, LM igual a 37, a gente tem a coordenada dos 37 marcos anatômicos, né, dos eixos X e Y. Em seguida, a gente tem o nome da imagem, o identificador, né, a gente conversou sobre ele ontem, e a escala. Eu vou ter isso para todos os indivíduos desse dataset, tá? Então, se a gente descer aqui, ó, todos os indivíduos, ID 99, né? Então, começa no 0, significa que eu tenho 100 indivíduos, e todos eles estão com a marcação dos 37 landmarks e com a escala. Bom, esse é o arquivo que a gente vai usar para rodar as análises no Morpho.j. Só que tem um detalhe. Ontem a gente conversou sobre a importância de importar para o nome do arquivo, né, da foto, aquelas informações que a gente vai usar como classificador depois, né? Isso facilita a nossa vida. Então, ontem eu mostrei para vocês que a gente tinha, naquele arquivo, no nome, a gente tinha a espécie e o número, a espécie, se era a primeira ou a segunda foto, se era a primeira ou a segunda marcação de landmark e o número do indivíduo. Nesse caso aqui, desse dataset, a gente tem primeiro aqui o sexo, depois se é a primeira ou a segunda foto, se é a primeira ou a segunda marcação de landmark, e aqui a gente tem o número de tombo do indivíduo, tá? O problema, gente, é que quando a gente importa esse dataset para o Morpho.j não vai ler esse nome da imagem, ele vai ler esse ID, tá? Então, ele vai importar o identificador como o ID. Para o Morpho.j ler o nome da imagem como identificador, a gente tem que fazer alguma coisa com esse ID para o Morpho.j não reconhecer esse ID como identificador. Então, aqui, o que eu faço? Eu venho em editar, substituir, aí eu coloco aqui ID igual, substituir por asterisco ID igual. Por que eu faço isso? Na hora que tem um asterisco na frente do ID, o Morpho.j não reconhece esse ID. Então, se ele não reconhece o ID, ele passa a ler o nome da imagem como o identificador daquela imagem, tá? Isso vai ajudar a gente, porque no nome da imagem a gente colocou todas as informações que a gente precisava saber daquele bicho. Então, feito isso, eu venho aqui e coloco substituir tudo. Bom, agora a gente pode conferir aqui no nosso arquivo que o ID está com um asterisco na frente, né, em todos os indivíduos. Vamos descer aqui em qualquer um aleatório, tá com o ID.
Agora a gente tem que salvar, né? Eu sempre aconselho a salvar como, em vez de simplesmente salvar em cima do arquivo. Por quê? Uma vez que eu coloquei o asterisco na frente do ID, o programa TPS-DIG não reconhece mais esse arquivo. Então, se depois que eu abrir lá no Morpho.j eu descobrir que tem algum erro e eu preciso voltar no TPS-DIG para mexer nos landmarks, esse arquivo com o asterisco ele não é mais reconhecido. Então, eu vou ter que fazer tudo de novo, então editar o arquivo aqui no bloco de notas. Então, eu prefiro salvar como. Então, a gente vem em arquivo, salvar como, e salva esse arquivo com outro nome, tá? Eu vou colocar aqui 2023 e vou salvar. Só que aqui, antes de apertar salvar, eu vou mostrar outro detalhe para vocês. No bloco de notas, a gente não tem a opção de salvar com o formato .tps, tá? Ele vai salvar com .txt. Ok, vou salvar e vou fechar ele. Então, aqui agora, se eu colocar aqui, exibir extensões, não, na verdade, ele salvou com o arquivo TPS. Geralmente, ele não salva o formato .tps. Bom, então, pode acontecer no arquivo de vocês de, em vez de ficar TPS, ficar .txt, ou, mais comum, de ficar .tps.txt, um na frente do outro. Se isso acontecer no arquivo de vocês, vocês vêm aqui, clica e apaga o .txt e escreve .tps só, para ficar desse jeito. Aí ele vai te perguntar assim, você tem certeza se você quer mudar o formato desse arquivo? Ele pode não ser reconhecido? Você vai falar, sim, eu tenho certeza, tá? E aí você vai ter um arquivo assim. Então, abrindo ele de novo, a gente tem aqui o número de landmarks, a coordenada dos landmarks, o nome da imagem, o identificador com o asterisco e a escala, tá? Outra coisa importante, ontem eu mostrei para vocês lá no TPS-DIG que a gente pode escolher se o separador da casa decimal vai ser ponto ou vai ser vírgula. E eu falei para vocês colocarem ponto. No default pode ser que ele esteja vírgula no computador de vocês, que o computador de vocês está em português provavelmente, tá? Então, se vocês não tiverem feito isso, se vocês tiverem salvado com vírgula por qualquer motivo, vai dar um erro na hora de abrir no Morpho.j. Então, se tudo tiver com vírgula, tá? O que eu costumo fazer? Mais uma vez, editar, substituir, aí eu vou colocar vírgula aqui em cima, ponto aqui embaixo, eu vou colocar substituir tudo, tá? E salvar de novo. Eu não vou fazer isso porque o meu já tá com ponto. Bom, eu já tinha esse arquivo pronto aqui, que é o Shenodon Land Scala ID. Então, agora a gente vai dar continuidade lá no Morpho.j com esse arquivo aqui, tá? Então, primeiro, vamos abrir o Morpho.j. Eu sempre maximizo as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao abrir o Morpho.j é criar um novo projeto. Então, File, Create New Project. Aqui, a primeira opção é colocar o nome do projeto. Eu vou colocar Morphogel 2023. Aqui a gente escolhe a dimensionalidade dos nossos dados, ou seja, se a gente está trabalhando com fotos, a gente tem 2 dimensões. Se a gente está trabalhando com modelos tridimensionais, a gente tem que marcar aqui 3 dimensões. Aqui, o programa pergunta se os seus dados eles têm simetria objetiva. Simetria objetiva é quando você tem um objeto, né, que tem simetria bilateral, tá? Por exemplo, nós, né, os bilatéria, na verdade, de maneira geral, né, os animais bilatéria têm simetria bilateral. Várias coisas têm simetria bilateral. Então, se tiver simetria bilateral, você tem que colocar aqui sim, Object Symmetry, yes. No nosso caso, a gente está trabalhando com crânios de serpentes. Então, eles têm simetria bilateral. Agora, a gente vai colocar um nome para o dataset que a gente vai trabalhar agora. O dataset é esse conjunto de landmarks que a gente vai importar. Como a gente vai trabalhar com vários datasets diferentes ao longo do curso, eu vou colocar aqui agora Shenodon, tá? Bom,
Agora a gente tem que escolher o tipo, o tipo do arquivo que a gente vai trabalhar. Você tem a opção text, né, TXT, essa opção NTSY, TPS e morfológica. No nosso caso, a gente está trabalhando com arquivos TPS. Então, muita atenção aqui, que uma fonte de erro muito comum é você deixar no default, que é o text, e aí você vem aqui, né, abre o seu arquivo, arquivos prática, arquivos, esse aqui, Shenodon, Land, Scala e D, tá? Então, se eu deixar no text aqui, eu vou apertar para vocês verem o que acontece. Ele vai aparecer aqui, problema com o text file, a primeira linha contém menos de 2 entradas e tal. O novo dataset não pode ser criado. Por quê? Porque eu marquei o TXT em vez de marcar o TPS. Então, eu vou voltar aqui. O meu projeto foi criado, tá? Mas o meu dataset não. Então, eu vou criar agora só um novo dataset. 2 dimensões, simetria objetiva. Eu vou colocar aqui Shenodon. E vou colocar TPS. Então, agora eu vou criar o arquivo certo, né? Então, eu mostrei isso para vocês, só para vocês terem muita atenção nessa parte, porque isso é uma fonte comum de erro, tá? De erro nas análises, que é esquecer de marcar o ponto TPS. Então, Shenodon, Land, Scala e D, vocês têm esse arquivo aí que eu passei para vocês, Create Dataset. Então, agora ele falou Reading from TPS File, Finish Reading, então deu certo. Agora, reparem aqui em cima que o Morphoj ele tem 4 abas. Project Tree, resultados, gráficos e reports. Então, toda vez que você inserir alguma coisa, vai vir aqui no reports. Foi criado um arquivo, foi inserido um arquivo, tá? Aqui no Project Tree, a gente vai ter todos os links para as análises, para tudo que a gente está fazendo. Os resultados vão estar aqui e os gráficos aqui. Então, a gente vai vendo a utilidade de cada uma dessas abas ao longo das análises aqui. Bom, beleza. Então, a gente importou o nosso arquivo, né, TPS, com todas as coordenadas de landmarks que a gente vai trabalhar. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer numa análise de morfometria geométrica? A sobreposição de procrustes, né? Então, vamos clicar no nosso dataset. A gente vai aqui agora em cima no menu Preliminares. New Procrustes Fit é a primeira opção. Eu vou deixar no default, que é alinhar pelos eixos principais, e Perform Procrustes Fit. Como a gente tem um dataset com simetria objetiva, a primeira coisa que vai acontecer quando eu pedir para fazer o alinhamento de procrustes, ele vai me perguntar se os pares de landmarks estão corretos. Então, só para vocês entenderem, eu vou abrir isso aqui no TPS Dig, porque como a gente não trabalhou esse arquivo especificamente no TPS Dig, para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Esse aqui é o arquivo. Não, ele tá sem as fotos, eu não vou conseguir abrir. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês quais são esses landmarks, só para vocês entenderem. É desse artigo aqui, tá? Então, só para vocês entenderem, esses são os landmarks que a gente tá vendo aqui no Morphoj. Então, aqui landmark 1, 2, 3, 4, 5, e se a gente abrir aqui o artigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, tá? Então, ele vai me perguntar quais são os pares de landmark. Os pares de landmark são os landmarks que estão na mesma localização, mas em lados opostos, do crânio, no caso. Então, o 2, ele faz par com o 3, né? O 12, ele faz um par com o 11. Na aula de simetria, a gente vai entender por que é importante a gente delimitar esses pares. Então, automaticamente, o programa vai reconhecer esses pares e ele vai me perguntar se está tudo certo. Geralmente, ele acerta, tá?
Mas a gente vai dar uma conferida, então, né, eu já conheço os landmarks, eu tô vendo aqui que tá tudo certo. Geralmente quando não tá certo, você vê alguma linha se cruzando, alguma coisa estranha aqui. Se algum link estiver errado, ou seja, se algum par estiver errado, a gente vai consertar aqui, ó, à direita, tá? Então, eu vou falar se o 7, na verdade, for no 2, eu vou colocar aqui, na verdade, que o 7 é no 2 e vou mandar ele fazer um par. Mas não é, né? Tá certo. Então, deixa eu tirar aqui só para ele não fazer nada errado. Tá tudo certo, estando tudo certo, a gente vai aceitar. Bom, quando a gente faz isso, como a gente tem, de novo, a gente está trabalhando com um dataset com simetria objetiva, ele vai abrir aqui duas abas. Uma do componente simétrico, outra do componente assimétrico. A gente vai ver detalhes de tudo isso na aula de simetria. Mas só para vocês entenderem, a gente tem então aqui uma sobreposição de procrustes em que o programa faz uma média entre a posição dos landmarks pares e a gente tem então uma sobreposição com todos os nossos exemplares totalmente simétricos, e aqui a gente tem um componente que considera a assimetria no crânio, tá? Então, basicamente, se a nossa pergunta não interessa a assimetria, se a gente não está trabalhando com assimetria, é melhor a gente trabalhar com componente simétrico, tá? A gente vai conversar mais sobre isso na aula de simetria, mas só para vocês, só pra gente dar uma adiantada. Beleza, então isso está na aba Graphics, eu vou voltar para o Project Tree. Nada mudou aqui, né? Só tá com a sobreposição de procrustes. Uma coisa que eu gosto de fazer, que aqui é uma dica mesmo, é vir aqui antes e procurar outliers. Ou seja, procurar se a gente tem indivíduos que estão com a marcação de landmark muito diferente dos outros. Ah, professora, mas isso é um problema? Nem sempre. O bicho pode ser muito diferente mesmo. Mas em muitos casos, isso significa um erro de marcação de landmark, tá? Então, a gente vai vir aqui em preliminares, Find Outliers, é a segunda opção. E aí, aqui a gente vai ter os landmarks, e aqui a gente vai ter uma curva de frequência da distância de procrustes, da média. Essa aqui, a azulzinha, é a média. E a vermelha é a distância de procrustes real dos seus dados. Aí aqui embaixo a gente tem duas janelinhas, Included e Excluded. Aqui a gente tem todas as fotos da nossa análise, tá? Se a gente clica em cima, ele vai nos mostrar aqui, em azul escuro, a gente tem a posição média de cada landmark, de todos os indivíduos da análise, a posição média. E a linha vermelha mostra o desvio deste indivíduo em relação à média, tá? Então, a gente pode ver aqui atrás, por exemplo, os landmarks 35 e 37, eles têm um pouquinho de desvio, né? Esses landmarks, eles significam a posição posterior do supratemporal, então, basicamente, está mostrando que o supratemporal é um pouco menor nesses indivíduos. Isso eu tô falando, gente, porque eu conheço muito esse dataset, tá? Obviamente, para vocês, esses pontinhos não significam nada. Só que uma coisa chama atenção. É a posição do landmark 2 e 3. Então, vejam bem. O landmark 2, ele é sempre a extremidade lateral direita do pré-maxilar. Direita. E o 3 é sempre a extremidade lateral esquerda. Agora, olha o que a gente repara aqui. O 3, ele tá desviando da média, ele tá à direita. E o 2 está desviando da média à esquerda. Esse X aqui, entre landmarks pares, nos mostra que a gente tem uma inversão de landmarks. Eu marquei errado, né? Eu troquei. Eu marquei o 2 no lugar do 3 e o 3 no lugar do 2. Isso vai dar um erro, né? Isso tá errado. Então, eu tenho duas opções. Eu posso ou excluir esse indivíduo da minha análise, então tá selecionado aqui e aperto excluir, tá? Ou, deixa eu voltar com ele, quando o caso é só uma troca de landmarks, o programa nos dá uma maneira fácil de corrigir isso, que é através desse botão Swap Landmarks.
Então, eu vou apertar Swap Landmarks e aqui eu vou selecionar 2 e 3. O que isso significa? Eu vou trocar a posição do 2 com o 3. Selecionei 2 e 3, Done. Não, pera, ele não trocou. 2 e 3. Aí eu tenho que apertar primeiro Swap, desculpa. Trocou aqui e agora Done. Então, reparem agora que aquele erro saiu, foi embora. O que a gente tem agora? A gente tem, na verdade, outro indivíduo, porque aquele indivíduo deixou de ser o mais diferente da amostra. Aqui nessa lista, a gente tem o primeiro indivíduo que aparece é o que desvia mais em relação à média, o segundo é o segundo que desvia mais e assim por diante. Então é sempre bom a gente dar uma passeada aqui pra gente ver se a gente consegue enxergar algum erro grotesco. Essas diferenças que a gente tá vendo aqui são diferenças naturais, né? Então aqui a gente vê alguns desvios de landmark, mas isso significa realmente que a forma é diferente. O que é uma diferença que nos chama atenção? O que a gente acabou de consertar, que é uma troca de landmarks. Ou se esse 22 estivesse aqui no meio, ou estivesse aqui, né? Então, isso indica landmarks marcados errados. Não é o caso aqui. Aqui a gente tinha só um landmark, uma duplinha marcada errada, que a gente já consertou. Então, a gente vai colocar aqui Accept, tá? À direita. Beleza, vamos voltar no Project Tree. Então, agora a gente já fez a sobreposição de Procrustes e a gente já procurou outliers, achou um erro, corrigiu esse erro. O que a gente faz agora? Agora, gente, é a hora que a gente vai contar para o programa quais são os classificadores, tá? E a gente tem várias maneiras de fazer isso. Mas eu falei para vocês para a gente colocar no nome da imagem todas as informações importantes. Por que isso? Justamente para a gente facilitar esse passo aqui. Então, a gente vai vir em preliminares e a gente vai vir nessa opção Extract New Classifier from ID String. Isso significa que a gente vai retirar do nome do arquivo a informação de classificador. Tá? Então, vamos clicar aqui e ele vai abrir essa janelinha. Aqui a gente vai ter quais são os classificadores que já existem, nenhum. Qual é o identificador dos nossos exemplares. A gente colocou aquele ID asterisco, então o programa lê o identificador como o nome da imagem. Então aqui a gente tem o nome de todas as imagens. Então agora a gente tem que contar os classificadores. Aqui a gente tem basicamente 4 classificadores. O primeiro é em relação ao sexo. Esse F aqui na frente, ou M, significa se é macho ou fêmea. Então, sexo. Aqui eu tenho que falar qual que é o primeiro caractere que delimita o sexo e o último, tá? Por isso que eu falei com vocês na aula teórica que o nome da imagem, ele tem que estar, todos os indivíduos têm que estar com a mesma ordem de caracteres, tá? E de preferência com o mesmo número de caracteres. Então aqui, o primeiro caractere que delimita o sexo é o caractere 1, tá? F1. E o último também é 1, né? Aqui a gente tem duas opções. Se eu colocar 1, eu tô contando o caractere da esquerda para a direita. Então, o 1 é o F. Se eu colocar menos 1, eu tô contando da direita para a esquerda. Então, o menos 1 é esse Fzinho do TIFF aqui, tá? Então, nós vamos entender um pouco a utilidade disso. Primeiro, sexo, 1 e 1, eu coloco execute. Aí, aparece que nada aconteceu, né? Mas vamos de novo. Preliminares, vou clicar na mesma opção de novo, Extract New Classifier from ID String. Bom, agora a gente já tem aqui o sexo como um classificador que existe. Agora a gente vai colocar aqui foto. Porque lembra que esse 1 aqui, depois do F, ele significa se é a primeira foto daquele indivíduo ou se é a segunda foto do mesmo indivíduo. Isso vai ser importante para a nossa análise de erro. O caractere, então, que me fala se é a primeira ou a segunda foto é o segundo, né? O primeiro é em relação ao sexo, o segundo caractere é sempre em relação à foto. Então, vai ser 2 e 2 aqui, executa. Ok, mais uma vez, preliminares, extract new classifier from ID string.
abril. Então, agora a gente tem sexo e a gente tem foto. Agora, o nosso terceiro caractere, então, primeiro F, sexo, segundo 1, se é a nossa primeira ou segunda foto, e aqui esse segundo 1, ou seja, o nosso terceiro caractere, ele está me dizendo se é a primeira marcação de landmark naquela foto ou a segunda. Então, eu vou colocar aqui LM de landmark, tá? É o terceiro caractere. Executa. Ok. Mais uma vez, preliminares. Extract new classifier from ID string. E falta agora a gente contar para o programa qual é o identificador para o indivíduo. No nosso caso é o número de tombo. Então, eu vou colocar aqui ind de indivíduo. E agora a gente vai mudar um pouquinho. Então, primeiro caractere sexo, segundo foto, terceiro landmark. O quarto caractere é onde começa o número de tombo, né? Então, eu vou colocar 4. Mas nesse caso, gente, nem todos os números de tombo têm o mesmo número de caracteres. Então, a gente tem alguns números de tombo mais curtinho, 8173, outros maiores, 12747, tá? Então, para eu falar com o programa qual é o último caractere, eu vou contar da direita para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui uma contagem negativa. Então, da esquerda para a direita, contagem positiva, 1, 2, 3, 4, é esse caractere M. É ele que inicia o classificador de indivíduo. Da direita para a esquerda, vamos contar aqui, esse Fzinho do TIFF é o caractere -1. O I é o -2, o T é o -3, o ponto é o -4, tá? Então, o ponto conta. E o 2 é o -5. Então, o caractere que termina o número de tombo é sempre o -5, ok? Então, número positivo da esquerda para a direita, número negativo da direita para a esquerda. Executa. Como por default ele não vai me mostrar o que aconteceu aqui, eu gosto de vir em preliminares e edit classifiers, tá? Então, eu vou fazer isso só para conferir se tá tudo certo. Então, abrindo aqui, eu dou um confere, vejo se não tem nada muito estranho. Então, aqui pode ser que se você esqueceu de colocar o sexo em um bicho, o número da foto vai estar no lugar do sexo, o número do landmark vai estar no lugar da foto e o primeiro caractere do indivíduo vai estar no lugar do landmark. Então, vai fazer uma confusão. Então, aqui você confere se está tudo certo. Bom, aqui também você pode editar manualmente os classificadores. Então, você pode adicionar um classificador que não está no nome, né? Você pode deletar um classificador, você pode combinar classificadores, tá? Então, a segunda opção de adicionar classificador é essa aqui. É você adicionar manualmente, mas dá muito mais trabalho, né? A gente já tem aqui no nome do arquivo tudo que a gente precisa saber. Como a gente não fez nenhuma alteração, eu vou só cancelar aqui, tá? Beleza. Então, a gente já criou o nosso projeto, criou o nosso dataset, a gente já procurou os outliers, a gente já fez a sobreposição de procrustes e a gente já colocou os nossos classificadores. Então, agora, a gente vai fazer a nossa análise de erro. A análise de erro, gente, é aquele procrustes ANOVA, tá? Então, mantenho selecionado aqui o dataset Shenodon. Eu vou vir agora, em Variation, no menu principal Variation, na última opção, Procrustes ANOVA. Cliquei. Uma coisa muito, muito importante aqui. A gente sempre tem que colocar, o nome sempre vai vir assim, ó. Procrustes ANOVA, que é o nome da análise, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos é para você poder editar. É para você poder colocar aqui um nome que faça sentido. Por quê? Porque se eu rodar vários Procrustes ANOVA nesse projeto, depois eu não vou saber qual é qual. Então, aqui eu vou colocar erro Shenodon. Então, esse Procrustes ANOVA é o Procrustes ANOVA para testar o erro do dataset Shenodon, tá? Sempre coloquem nomes que façam sentido, que depois se você vê o nome, você vai conseguir lembrar qual análise você fez com isso. O dataset é Shenodon, nesse caso a gente só tem um dataset por enquanto, então aqui a gente não vai ter muito problema ainda, né?
Aí aqui a gente tem que escolher qual é o identificador para indivíduo. No caso é o IND. O site é só se a gente tivesse simetria correspondente, que não é o caso, tá? Então aqui, erro 1 vai ser a foto. E o erro 2 vai ser o landmark. Então, só para lembrar vocês o que a gente está testando aqui. A gente quer ver a diferença entre indivíduos diferentes, diferença de forma, né, gente? Entre indivíduos diferentes, entre duas fotos do mesmo indivíduo e entre duas marcações de landmark na mesma foto. E isso para quê? Para saber se as nossas fotos elas estão padronizadas, se a gente está tirando as fotos sempre bonitinho na mesma posição, do mesmo ângulo, e se a nossa marcação de landmark também está padronizada. Eu estou marcando o número 1 sempre no mesmo lugar, o 2 sempre no mesmo lugar, tá? Então, o que essa análise vai fazer? Vai comparar a média da distância de Procrustes entre dois indivíduos diferentes com a de duas fotos diferentes do mesmo indivíduo e a de duas marcações diferentes da mesma foto. Então, eu vou colocar aqui execute para a gente fazer essa análise e olhando para os resultados vai ficar um pouco mais fácil entender. Apertei execute, ele vai abrir agora aqui os resultados na aba Results. A aba de resultados, gente, sempre vai ficar também tudo que a gente fez listado aqui. Para eu ver a última análise, eu vou rolar até lá no final, tá? A última coisa sempre vai estar no final. Então, aqui a gente tem o nosso Procrustes ANOVA. Desculpa, gente, eu tô super gripada. Bom, então a gente tem aqui Procrustes ANOVA, erro Shenodon, dataset Shenodon e tudo mais. Esse daqui é o resultado da nossa análise principal, tá? Em relação ao erro, é aqui que a gente vai olhar. Então, primeiro vai me dar o erro em relação ao tamanho do centroide, depois em relação à forma. O que a gente tem aqui? Qual é o efeito? Então, se é indivíduo, erro 1 é a foto, resíduo é o erro 2, que é o landmark, tá? SS é sum of squares, é soma dos quadrados. MS é mean squares, média dos quadrados. Grau de liberdade, o F e o P paramétrico, se é significativo ou não. Então, aqui a gente tem que sempre... Aqui o P importa pouco para nós, tá? A gente está habituado a sempre olhar o P, mas aqui o P importa pouco. O que a gente quer aqui? A gente quer o MS, que é a média dos quadrados. A gente quer ver se dois indivíduos são mais diferentes entre si do que duas fotos do mesmo indivíduo. E se duas marcações de landmark na mesma foto são mais diferentes entre si do que duas fotos diferentes. Então, basicamente, a gente quer que esse valor seja maior do que esse e que esse seja maior do que esse. Isso significa que um indivíduo é mais diferente do outro do que duas fotos do mesmo indivíduo e que duas fotos do mesmo indivíduo e que duas marcações de landmark na mesma foto são mais parecidas entre si do que em fotos diferentes, tá? Aqui, em relação ao tamanho do centroide. Aqui, a gente vai ter a mesma coisa em relação à forma. Então, basicamente, a diferença em relação à média dos quadrados, né, de distância de Procrustes aqui, de dois indivíduos diferentes é 0,000102 e aí vai. Agora aqui, se a gente vier em erro 1, a diferença entre duas fotos do mesmo indivíduo é 0,000002. Então, é muito menor do que isso aqui, certo? Legal! Significa que as minhas fotos estão padronizadas, eu estou tirando sempre com o mesmo ângulo, da mesma posição. Agora, eu comparo esse valor aqui com esse aqui. Então, aqui eu tenho 0,000014. Então, aqui eu tenho 27, aqui eu tenho 14. Legal também, significa que a marcação de landmark em duas fotos diferentes está mais diferente do que duas marcações de landmark na mesma foto.
É isso que a gente quer, a gente está conseguindo padronizar a nossa marcação de landmark, tá? Então, tendo esse valor menor que esse e esse menor que esse, a gente pode considerar o nosso erro, ele é negligenciável, a gente pode ignorar o nosso erro, tá? O nosso erro está muito pequeno. Bom, mas não é só isso que a gente tem nessa análise, né? A gente tem aqui o side e o individual by side. Então, inside, a gente tem aqui um valor referente à assimetria direcional. Individual by side, a gente tem um valor referente à assimetria flutuante. A gente vai voltar a falar desses valores na aula de assimetria, tá? Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar isso, ok? Então, vamos voltar agora no Project Tree. A gente tem aqui agora o resultado da nossa ANOVA. Então, a gente chegou à conclusão que o nosso erro ele pode ser ignorado, né? Porque o erro é muito pequeno. Só que a gente tem que lembrar que a gente está com os indivíduos, eles estão quadriplicados, né? A gente tem 4 imagens de cada indivíduo, porque a gente tirou 2 fotos e a gente duplicou cada foto para a gente fazer 2 marcações de landmark. Então, se a gente trabalhar com os dados do jeito que eles estão agora, a gente vai inflar os nossos dados, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa retirar as réplicas. Como que a gente faz isso? A gente tem 2 opções. Ou eu posso excluir 3 fotos e ficar só com uma, ou eu posso fazer a média das 4 fotos do mesmo indivíduo e trabalhar com essa média. Eu sempre prefiro fazer a média. Por quê? Porque trabalhando com média, a gente vai diminuir nosso erro de marcação, de foto, de tudo, né? Então, eu vou ensinar vocês a fazer a média. A gente vai manter selecionado aqui o Shenodon. A gente vai vir aqui em preliminares, average observations by. Mais uma vez, a gente tem que nomear, então aqui Shenodon average, eu vou colocar by int, significa que a gente vai ter a média por indivíduo. E a gente vai escolher agora aqui qual é o classificador que a gente vai usar para fazer a média, é o indivíduo. Então, ele vai fazer a média por indivíduo para o tamanho do centroide e para os 2 componentes, simétrico e assimétrico. Executa. Então, agora a gente tem um novo dataset, tá? Eu vou vir aqui em preliminares, edit classifier, só para a gente ver o que aconteceu. Como a gente fez a média dos indivíduos, a gente não tem mais os classificadores de foto e landmark, né? Então, a gente tem agora cada indivíduo, qual é o sexo desse indivíduo. Ok, vou cancelar aqui, eu não fiz nada, era só pra gente ver, né? Então, agora a gente já pode começar a pensar em PCA. Legal, então vamos rodar a nossa primeira PCA. Lembrando, qual que é o primeiro passo para a gente rodar uma PCA, uma análise de componente principal? Primeiro, a gente precisa gerar uma matriz de covariância. Então, mantendo selecionada aqui esse dataset que a gente vai usar agora, eu vou vir em preliminares, generate covariance matrix. Eu vou selecionar o dataset, é o Shenodon average by int, e eu vou trabalhar agora com componente simétrico, tá? Então, como eu não estou interessada em assimetria por enquanto, a gente vai trabalhar só com um componente simétrico. E a gente vai colocar aqui execute. Então, aqui a gente tem uma matriz de covariância, tá? Agora, clicando na matriz de covariância, a gente vai vir aqui em cima em Variation Principal Component Analysis, ou seja, PCA. E ele automaticamente já rodou o PCA. Quando ele rodar o PCA, ele vai abrir aqui na aba Graphics e ele vai abrir aqui, então, essa aba aqui do PCA, e ela vai ter 3 subabas: PC Shape Changes, End Values e PC Scores. Então, automaticamente, a primeira coisa que ele vai abrir é no PC Shape Changes. Aqui, a gente tem as mudanças de forma associada a cada PC, tá? A gente já vai falar desse gráfico. Se a gente vier aqui em End Values, a gente tem a porcentagem de variação de forma relacionada a cada eixo do nosso componente principal, a cada componente principal. E a terceira subaba, PC Scores, a gente tem o nosso gráfico. Então, aqui, a gente tem no eixo X o componente 1,
e no eixo 2, e no eixo Y, desculpa, o componente 2, tá? Antes de a gente discutir um pouco disso, vamos lá na aba Results. Então, se a gente vier na aba Resultados e descer, né, sempre a última análise vai estar no fim dessa aba, a gente vai ter aqui o resultado, vai estar a partir daqui o resultado do nosso componente principal. Aqui a gente tem pouca coisa para interpretar, na verdade, né? Nada. Isso aqui são os detalhes de cada componente principal, mas o que é legal a gente ver aqui? Isso daqui. Lembrando que o componente principal são eixos independentes, em que o primeiro eixo é o que é responsável pela maior quantidade de variação de forma, o segundo pela segunda maior variação e assim por diante até o final, e que eles são cumulativos e vai sempre somar 100%. Então, o primeiro eixo, ele representa 30% de toda a variação de forma que a gente tem na nossa amostra. O segundo, 17,3%, o terceiro, 13,5% e assim por diante. Então, lá no nosso gráfico, o gráfico do eixo 1 pelo eixo 2, ele representa 47,3%, tá? Então, sempre o gráfico que vai representar a maior quantidade de variação vai ser o 1 pelo 2. Isso não significa que ele é necessariamente o eixo, esse gráfico de 1 pelo 2, esses não são necessariamente os eixos que vão responder a nossa pergunta, né? A gente tem que explorar todos os eixos. Então, vamos voltar lá em Graphics. Aqui a gente pode fazer algumas coisas em relação a esse gráfico. Vamos clicar com o botão direito, vai abrir esse menu. Então, aqui primeiro a gente pode escolher qual eixo que a gente quer representar qual componente a gente quer representar no eixo X, né, no eixo horizontal, e qual componente a gente quer representar no eixo vertical. Então, eu quero agora testar o eixo 3 pelo 4. Então, eu vou colocar aqui 3, e eu vou colocar aqui no vertical o 4. Então, agora a gente tem o componente 3 pelo componente 4. A gente pode fazer qualquer combinação de componentes, tá? Só vir aqui com o botão direito e escolher qual que vai estar no eixo X e no eixo Y. Eu vou voltar agora para o eixo 1 pelo 2, os componentes 1 pelo 2, para a gente poder continuar aqui então. O que mais que a gente pode fazer? Botão direito. Eu posso colorir os pontos. Então, eu vou colocar aqui Color the Data Points. E eu posso usar os meus classificadores para isso. Lembrando, a gente sempre tem que abrir essa janelinha mais aqui para aparecer o OK, tá, gente? Aqui. Então, eu vou clicar aqui para usar os classificadores para determinar a cor de cada ponto. E aqui no nosso caso, a gente só tem sexo ou indivíduo. Então, sexo, ele vai pintar todas as fêmeas aqui de vermelho e os machos de azul. Eu posso trocar, né? Posso colocar as fêmeas aqui dessa cor meio laranja aqui, colocar use color, não fez muita diferença. E vou colocar os machos de verde aqui, use color, tá? Então, troquei para um laranja e verde e vou colocar OK. Então, a gente tem agora aqui os machos de verde e as fêmeas dessa cor meio laranja, meio vermelha aqui. É legal, a gente já tem alguma coisa aqui, né? Apesar da gente ter aqui uma sobreposição, a gente tem uma tendência a uma diferença de forma entre machos e fêmeas. Mas estou achando os pontos pequenos, então eu posso vir aqui com o botão direito, Resize Data Points. Aqui o diâmetro está em 5, eu vou colocar em 10. OK? Então, eu aumentei meus pontos, tá? Então, nessa opção, a gente pode escolher o tamanho dos pontos. Será que se eu colocar uma elipse de intervalo de confiança melhora? Podemos tentar. Então, se eu vier com o botão direito mais uma vez, Confidence Ellipses, eu vou pedir para desenhar a elipse de probabilidade de 90% e vou pedir para usar o classificador para observação, então ele vai usar o sexo e usar a cor também do classificador. OK, tá? Então, agora eu tenho aqui a elipse com 90% de intervalo de confiança de cada sexo. A gente vê que sim, existe uma sobreposição, mas a gente tem uma tendência bem clara aqui, né, das fêmeas terem valores menores do componente principal 2 e os machos maiores. Legal. O que mais que a gente pode fazer?
Ah, tem um macho aqui bem no meio das fêmeas. Quem será esse macho? Bom, eu posso clicar aqui com o botão direito e selecionar isso aqui, Label Data Points. Então aqui ele vai me falar quem é quem e eu posso conferir se tem alguma coisa de errado com esse bicho, tá? Não tem, ele realmente é um pouco outlier, mas é isso, a gente tem essa possibilidade de conferir as coisas. Vou tirar porque fica mais bonito sem. Tá. Então agora, gente, como que a gente faz para saber qual é a associação de forma com cada um desses eixos? Porque se eu abrir um arquivo aqui, um artigo, já tem um artigo abertinho meu para mostrar para vocês. Peraí. Vou mostrar para vocês aqui um gráfico de PCA. Ai, será que vai ter? Tem. Então aqui eu tenho o componente principal 1 e o 2, e aqui eu tenho a mudança de forma associada com esses eixos. Como que eu faço para ver essa mudança de forma associada a esse eixo? Então vamos lá. Aqui eu tenho o eixo e aqui, PC Shape Changes, eu tenho a mudança de forma. A gente pode pedir essa representação gráfica de algumas formas. Então, vou clicar aqui agora com o botão direito. E aqui eu tenho Change the Type of the Graph. A gente está na opção Lollipop, que parece um pirulito, tá? E o que significa isso aqui? Cada bolinha azul é a posição daquele landmark na média. Então, se eu fizer a sobreposição de Procrustes, a média de todos os indivíduos, esse landmark está aqui. E o tracinho é a posição desse landmark na escala que está selecionada aqui no eixo 1. Então, vamos no botão direito. Segunda opção é o Set Scale Factor. Então, a gente está na escala 0, 1, tá? Só para vocês verem. Então, aqui embaixo, PC1, na escala 0, 1, eu tenho essa forma. Esse ponto 36 na média está aqui, no 0, 1 está aqui. Esse é o deslocamento dele em relação à média, tá? Então, esse tipo de gráfico é chamado Lollipop, tipo pirulito. Então, vamos voltar aos gráficos. Botão direito, Change the Type of the Graph. Eu tenho esse de Transformation Grid, a grade de transformação, que ele coloca uma grade de transformação ali no fundo. Eu, pessoalmente, nenhum desses dois gráficos eu acho ele muito intuitivo, né? E a gente vai ter também outras duas opções de gráfico, mas para essas duas opções de gráficos, a gente tem que criar elas antes. Então, vocês vão ver que se eu colocar aqui, ele vai falar, não tem um outline. Então, vamos criar um wireframe, um outline, para vocês entenderem o que é. Vamos lá no Project Tree. Vou selecionar aqui e vou vir em Preliminares, Create or Edit Wireframe. E vai abrir isso aqui. Então, aqui, gente, basicamente ligue os pontos, tá? Eu vou abrir o artigo de novo, só pra gente entender o que significa cada landmark aqui. E a gente vai ligar os pontos. Então, no 1, no 2, no 3 e no 4, ele delimita o meu pré-maxilar. Então, eu vou vir aqui, clicar no 1, arrastar até o 2. Como a gente tem simetria objetiva, ele automaticamente vai fazer nos dois lados. Eu vou arrastar do 2 até o 4. Tá? Então, aqui a gente tem o formato do nosso pré-maxilar. Agora, aqui não. O 5 no 6, no 12, no 9, no 10 e depois no 5 de novo, a gente tem um nasal. Então, vamos fazer aqui o 5 no 6, 6 no 12, 12 no 9, 9 no 10, 10 no 5. A gente tem desenhadinho agora aqui os nossos nasais. Eu já sei meio de cor, então eu vou fazendo aqui, tá? O 13 no 16, 17, 19, 20, 13. Lembrando que é clicar e arrastar, tá? Então, aqui a gente tem os nossos frontais. Agora, 19, 22, 24, 26, 27. Esse é o parietal. 26 no 29, no 30 a gente tem o supraoccipital.
agora 29 no 32, no 33 e no 30, a gente tem os exoccipitais, e 36 no 37, a gente tem o supratemporal. Então, aqui a gente tem um wireframe dos nossos landmarks. Você fez alguma coisa errada, você pode deletar o link aqui, ou você pode também linkar tudo por aqui, tá? Se tiver tudo certinho, você aceita. Então, agora, voltando para esse gráfico, se eu clicar com o botão direito e colocar aqui Change the Type of the Graph, eu vou ter a opção Wireframe Graph. Aí ele vai me perguntar qual é o wireframe, só tem uma opção, ok. O que eu tenho agora, então? Em azul claro, eu tenho a média, tá? Então, a média de todos os indivíduos, a forma média é essa que está em azul claro. Em azul escuro, eu tenho aquela escala 0.1 do PC1. Então, basicamente, gente, eu tenho no PC1, vou voltar lá no gráfico. Vamos ver a escala. Ele vai de menos 0,04 a mais 0,06. Para eu entender que mudança é essa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no PC Shape Changes, vou clicar com o botão direito, Set Scale Factor. E eu vou colocar aqui menos 0,4. Na verdade, acho que é 0,4, né? Deixa eu conferir ali. É 0,04. Então, botão direito, Set Scale Factor, vou colocar aqui menos 0,04. Ok. Essa forma azul escura é a forma do extremo, vou voltar em PC Scores, é a forma dos indivíduos que estão aqui no extremo negativo do eixo 1, tá? Então, no extremo negativo do eixo 1, aqui, eu tenho indivíduos com essa forma. E no extremo positivo, então, botão direito, Set Scale Factor, a gente tem 0,06. A gente tem indivíduos com essa forma. Então, o que a gente pode reparar aqui? Que ao longo do eixo 1 aqui, o que a gente tem? A gente tem um aumento do focinho, a gente tem uma diminuição da caixa craniana aqui, a gente tem um alongamento da região posterior do crânio, né, da região occipital, e um aumento dos supratemporais. Então, o eixo 1 está representando essas mudanças de forma. Mas o programa, ele não vai montar essa prancha aqui para vocês, essa prancha aqui, ó, sozinho, tá? Essa prancha é você que monta, tá? Então, como você monta essa prancha? Você tem que exportar essas figuras, exportar isso daqui e montar isso no Corel, no Inkscape, enfim, em qualquer programa que você quiser, tá? A gente já chega lá. Bom, mas aqui a gente está representando só o eixo 1. Como que eu vejo uma variação de forma no eixo 2? Então, o 2 está indo de menos 0,04 a mais 0,04. Então, vamos voltar no PC Shape Changes, botão direito, a gente vai escolher qual PC que a gente quer que mostre, qual eixo, qual componente. Aqui está no 1, eu vou selecionar o 2. E isso eu posso fazer com qualquer eixo, tá? Então, selecionei o 2, ok, mudou completamente, né? Então, agora vamos mudar a escala, botão direito, Set Scale Factor, vamos colocar agora menos 0,04. Isso significa que essa é a forma que a gente tem associada, vamos voltar lá ao gráfico, a esse extremo do eixo 2, tá? Então, volta lá. Os indivíduos no extremo negativo do eixo 2, eles têm principalmente um aumento do focinho e uma angulação nos supratemporais. Aí, pra gente ver no outro extremo, é sempre a característica oposta, mas a gente clica com o botão direito, Set Scale Factor, e eu vou tirar o menos, né, porque o outro extremo é mais 0,04, e a gente tem as características opostas, então a gente tem um focinho menor, e a gente tem um supratemporal menor, um pouco menor e mais angulado, né? Então, se eu exportar essa figura aqui e exportar isso daqui, eu posso montar uma prancha igual a essa daqui num programa qualquer. Bom,
Mas a gente não viu ainda todos os tipos de gráfico, né? Falta um tipo de gráfico que é justamente desses desenhozinhos bonitinhos. Para isso, gente, a gente tem que criar esse outline que a gente chama antes, em outro programa, tá? Quem quiser criar outline para os seus dados, eu passo para vocês, mas na página, no user guide, no guia do Morpho.j, ele ensina a fazer isso, tá? Nós vamos exportar. Ih, gente, peraí. Nós vamos exportar aqui agora. Vou voltar para o Project Tree. Vamos exportar um outline que eu já deixei pronto para vocês. Então, File, Import Outline File. Então, vamos lá na pasta de participantes. Participantes. Arquivos prática. Arquivos. E a gente vai selecionar esse outline curso MG e abrir. Então agora apareceu esse linkzinho aqui, outline, né? Eu vou colocar aqui, eu vou renomear ele, vou colocar outline crânio, porque se a gente colocar mais um a gente sabe. Beleza. Então vamos voltar lá na aba Graphics. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou mudar o tipo do gráfico. Change the type of the graph. A gente já viu como é que é o Lollipop, né? A gente já viu como é que é o wireframe. Agora, botão direito, a gente já viu como é que é a grade de transformação. Agora, o último que falta é o outline. Então, ele me pergunta qual outline, é esse aqui. E agora ele mudou para o outline, tá? Mais uma vez, a mesma coisa do wireframe, a gente tem em azul claro a média, em azul escuro, a forma naquela escala que a gente delimitou aqui. Ok, pessoal? Como que eu monto a prancha, professor? Como é que eu exporto isso? Para você exportar esse gráfico, para montar a prancha, você vai clicar com o botão direito, Export Graph to File. Clica aqui. E aqui você pode exportar essa figura em alguns formatos. SVG é um formato de vetor, que é o formato melhor para você exportar e montar uma prancha no Corel ou no Inkscape, tá? Mas você também pode exportar em PNG, bitmap, JPEG, GIF, que são formatos de imagem. O formato vetorial é sempre melhor para editar, ok? Que você não perde qualidade. Eu não vou exportar agora. A mesma coisa, gente, aqui no PC Shape Changes, no PC Scores, você também pode exportar esse gráfico clicando com o botão direito, Export Graph to File, e a mesma coisa, tá? Bom, então, beleza, já vimos como é que faz uma PCA, como é que interpreta uma PCA, como é que interpreta as mudanças de forma, né? Como é que exporta pra gente montar esse tipo de prancha. Aqui a porcentagem que significa cada um. Acho que a gente falou tudo de mais importante. Antes de eu terminar essa aula aqui, então, eu vou só dar uma dica super rápida para vocês aqui, que é, vocês viram que nesse artigo aqui tá as bolinhas em preto e cinza, eu já mostrei para vocês como é que muda essa cor aqui. Mas como é que muda a cor aqui? Eu posso mudar no Corel? Posso. Mas eu posso mudar direto no Morpho.j. Então, se eu vier em preliminares, Set Options for Shape Graphs, eu tenho várias opções. Eu escolho os detalhes do gráfico de Lollipop, que é aquele de pirulito, das grades de transformação, que é aquele que aparece uma grade no fundo, do Outline, que é esse aqui, e do Wireframe, que é aquele de ligue os pontos, tá? Então, aqui primeiro eu escolho a cor para o Target Shape. Target Shape é aquela cor, é o que está em azul escuro, tá? Então, aqui está em azul escuro, eu posso colocar em preto, ok? Eu posso escolher se eu quero ou não que mostre o Starting Shape. O Start Shape é o que está em azul claro, que é a média. Eu quero que mostre a média, acho que fica mais fácil de separar, mas eu posso, de repente, para algum artigo, falar que eu não quero. Eu quero ou não que mostre o landmark? Não, acho que não precisa mostrar o landmark. Então, eu vou colocar Accept. Só que eu tenho que sair e voltar. Então, agora eu tenho aqui o nosso outline preto, sem o Start Shape, sem os números, tá? Então, mais uma vez,
preliminares, set option for shape. Então agora eu vou colocar que eu quero que mostre o start shape e eu quero que mostre os números de landmark. Mas o start shape que antes estava em azul claro, eu quero escolher ele vermelho. Ok. E o landmark que estava em vermelho eu vou colocar em azul claro. Ok. Eu vou colocar accept. Mais uma vez eu tenho que sair e voltar para ele mudar. Mudou as cores, tá? Então eu escolho as cores assim. Agora se eu tiver no wireframe, vamos botão direito, change the type of the graph, wireframe graph. Então o wireframe ainda está no default aqui, né? Que é o azul. Então vamos em preliminares, set options for shape graphs. Agora o wireframe está aqui embaixo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero que ele seja preto, ok. Eu quero que ele seja o azul claro, eu vou trocar por um cinza, ok. E eu não quero números de landmark. Isso é geralmente o que eu faço nos artigos. Accept. Então eu tenho agora a minha forma que está mostrando em preto e a média em cinza para eu poder comparar. Ok? Eu exporto dessa maneira. Bom, pessoal, em relação ao Procrustes ANOVA e PCA, é isso. Já mostrei, aproveitei e mostrei para vocês os outliers, alguns macetes básicos aqui, né, em relação a como exportar, a como escolher as cores. E a aula de hoje fica por aqui. Acho que a gente já tem bastante informação para pensar por enquanto. Até mais, gente. Gente, desculpa, faltou uma coisa muito importante. Despedi, falei que ia acabar, mas não acabou não. A gente tem que salvar, né? Então vamos voltar aqui no Project Tree, a gente tem que salvar tudo isso que a gente fez. Então a gente vai vir em File, Save Project As, e a gente vai ver aqui Morphogel 2023.morphoj. Eu vou salvar aqui na pasta desse curso. Salvar, tá? Então agora eu posso fechar, que amanhã na próxima aula a gente vai abrir e vai continuar a aula nesse mesmo projeto. Até mais, gente!